A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, você está no canal Yeshua e nós estamos meditando o segredo admirável do Santíssimo Rosário, esse livro de São Luís Maria Grimond de Montfort. E hoje nós vamos meditar a 46ª rosa. Preste bem atenção, meu irmão. Entre todos os modos de recitar o Santo Rosário, o mais glorioso a Deus, o mais salutar à alma e o mais terrível ao diabo é salmodiá-lo ou recitá-lo publicamente em 2 coros. Deus se compraz nas assembleias. Todos os anjos e bem-aventurados reunidos no céu aí cantam incessantemente seus louvores. Os justos reunidos em várias comunidades sobre a terra, aí rezam junto dia e noite. Nosso Senhor aconselhou expressamente essa prática aos seus apóstolos e discípulos. E lhes prometeu que todas as vezes que houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se encontraria no meio daqueles que se reunissem para rezar e recitar sua mesma oração. Que felicidade ter Jesus Cristo em sua companhia! Para possuí-lo, basta reunir-se para recitar o terço. Essa é a razão pela qual os primeiros cristãos se reuniam tão frequentemente para rezarem juntos, apesar das perseguições dos imperadores que lhes proibiam as reuniões. Eles preferiam se expor à morte que deixar de se reunir para ter a companhia de Jesus Cristo. Esse modo de rezar é mais salutar à alma. Primeiro, porque o espírito fica comumente mais atento numa oração pública que numa oração particular. Segundo, quando rezamos juntos, as orações de cada um se tornam comuns a toda a assembleia e formam uma mesma oração, de modo que, se alguém não rezar tão bem, outro na assembleia que rezar de forma mais adequada suplica em sua falta. O forte sustenta o fraco, o fervoroso abraça o tíbio, o rico enriquece o pobre, o mal passa entre o bom. Como vender uma medida de joio? Para isso, basta, com efeito, misturá-la com 4 ou 5 do melhor trigo. O todo é vendido. Terceiro, uma pessoa que recita seu terço sozinha tem apenas o mérito de um terço, mas se ela recitar com 30 pessoas, ela terá o mérito de 30 terços. Essas são as leis da oração pública. Que ganho! Que vantagem! Quarto, Urbano VIII, estando muito satisfeito com a devoção ao Santo Rosário recitado a 2 coros em vários lugares de Roma, particularmente no convento da Minerva, conferiu 100 dias de indulgências todas as vezes que o recitassem assim. Esses são os termos do seu breve que começa Ad Perpetuum Rei Memoriam em 1626. Assim, todas as vezes que recitamos o terço juntos, ganhamos 100 dias de indulgências. Quinto, porque uma oração pública é mais poderosa para apaziguar a ira de Deus
e atrair a misericórdia que a oração particular. E a igreja, conduzida pelo Espírito Santo, tem se servido disso em todos os tempos de calamidades e misérias públicas. O Papa Gregório XIII declara por sua bula que é preciso acreditar piedosamente que as orações públicas e procissões das confrarias do Santo Rosário contribuíram muito para obter de Deus a grande vitória que os cristãos obtiveram no Golfo de Lepanto sobre o exército naval dos turcos, no primeiro domingo de outubro de 1571. Luís, o Justo, de feliz memória, sitiando La Rochelle, onde os hereges mantinham seus fortes, escreveu à rainha, sua mãe, para pedir orações públicas pela prosperidade de seus exércitos. A rainha resolveu mandar recitar o rosário publicamente na igreja dos irmãos pregadores do bairro de Saint-Honoré, de Paris, o que foi executado pelos cuidados do senhor arcebispo. Foi-se iniciada essa devoção no dia 20 de maio de 1628. A rainha-mãe e a rainha reinante se dirigiram para lá com o duque de Orleans, os cardeais de La Rochefoucauld e de Beru, vários prelados, toda a corte e uma multidão inumerável. O excelentíssimo arcebispo lia em voz alta as meditações de cada mistério do rosário. Em seguida, ele começava o Pai Nosso e a Ave Maria de cada dezena. E os religiosos, com os assistentes, respondiam. Depois de um terço, eles carregaram a imagem de Nossa Senhora em procissão, cantando suas litânias. Essa devoção continuou todos os sábados, com um fervor admirável e uma bênção nítida do céu, pois o rei triunfou contra os ingleses na ilha de Ré e entrou vitorioso em La Rochelle, no dia de Todos os Santos do mesmo ano. Vê-se por aí qual é a força da oração pública. Enfim, o rosário recitado em conjunto é muito mais terrível ao demônio, visto que criamos por esse meio um corpo armado para atacá-lo. Ele triunfa por vezes muito facilmente sobre a oração de uma pessoa sozinha, mas se ela está unida às das outras, muito dificilmente ele será bem-sucedido. É fácil quebrar um galho sozinho, mas se uni-lo a vários outros, formando um feixe, não se poderá mais rompê-lo. Os soldados se reúnem num corpo armado para lutar contra os seus inimigos. Os maus frequentemente se reúnem para praticar seus excessos e suas danças. Até os demônios se reúnem para nos perder. Então, por que os cristãos não se reuniriam para ter a companhia de Jesus Cristo, para apaziguar a ira de Deus, para atrair sua graça e sua misericórdia e para vencer e acabar do modo mais poderoso com os demônios? Caro confrade do Rosário, quer você more na cidade ou no campo, próximo de uma igreja paroquial ou de uma capela, vá lá, pelo menos todas as tardes, com a permissão do pároco local e na companhia de todos aqueles que quiserem aí vir recitar o terço em 2 coros. Faça o mesmo em sua casa ou na casa de alguém do vilarejo, se você não tiver a comodidade da igreja ou da capela. Trata-se de uma santa prática que Deus, por sua misericórdia, estabeleceu nos lugares onde realizei missões, para conservar aí e aumentar os bens dessa devoção, para impedir o pecado. Antes de estabelecer o terço nesses lugares,
Via-se nessas vilas apenas danças, excessos, dissoluções, imodéstias, juramentos, querelas, divisões. Ouviam-se apenas canções desonestas, palavras de duplo sentido. Agora se ouve apenas o canto dos cânticos e a salmodia do Pai Nosso e da Ave Maria. Vemos apenas santas companhias de 20, 30, 100 ou mais pessoas que cantam com religiosos os louvores de Deus numa hora determinada. Há até lugares onde se recita o rosário em conjunto todos os dias, durante 3 momentos do dia. Que bênção do céu! Como há reprovados por toda parte. Não duvidem que haja, nos lugares onde você vive, algumas pessoas más que negligenciarão vir ao terço, que zombarão dele e até talvez farão tudo o que puderem por suas palavras e maus exemplos para impedi-lo de continuar esse santo exercício. Mas resista. Como esses infelizes devem ser separados para sempre de Deus e de seu paraíso no inferno, é preciso que aqui na terra, antecipadamente, eles se separem da companhia de Jesus Cristo e de seus servos e servas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, do glorioso São José e de São Pio e Petreutina, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos, então, ouvindo claramente esta meditação, nos reunir e rezarmos juntos, em 2 coros, o Santo Rosário. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.